quando o amor vira silêncio interno. Existe um momento silencioso, quase sagrado, em que tudo dentro de você continua sentindo, mas fora, tudo já cessou. O vínculo se rompe, as conversas param, a presença do outro desaparece, mas o coração insiste em permanecer. Como se algo em você ainda segurasse uma porta aberta, esperando que o vento trouxesse de volta o que a vida já levou embora. É aí que começa o verdadeiro luto. Aquele que ninguém vê, que ninguém compreende, mas que te atravessa por inteiro, como um eco de amor que ainda percorre os corredores internos da sua alma. Esse eco, ele não é só lembrança. Ele é presença viva de algo que você ainda não conseguiu deixar partir. E não se trata apenas de saudade. Trata-se da dificuldade de aceitar que, às vezes, quem amamos muda de caminho. Trata-se de enfrentar a dor de ainda amar quem já não vibra na mesma frequência. Essa é a dor mais silenciosa de todas. Perder alguém que ainda está vivo, mas que já não existe mais no seu cotidiano, nos seus planos, no seu toque. Jung dizia que todo abandono revela a sombra que carregamos. Porque quando alguém se vai, aquilo que permanece em nós é o reflexo exato do que ainda não está curado. Talvez o outro tenha ido embora, mas a sua criança interior ficou ali, sentada no mesmo lugar, esperando que alguém volte, esperando que alguém escolha ficar, esperando uma presença que nunca mais virá do lado de fora, mas que talvez esteja tentando nascer do lado de dentro. Essa é a contradição que nos aprisiona. A vida grita, solte, mas o coração, em silêncio, ainda segura. Não por fraqueza, mas por ainda não ter compreendido que o verdadeiro amor começa no momento em que decidimos nos resgatar de onde deixamos a nossa própria alma. Afinal, e se esse silêncio que ficou não for ausência? E se ele for um convite, um chamado, um portal para uma nova versão de você, mais consciente, mais inteira, mais livre? É sobre isso que vamos falar aqui. Sobre o que acontece dentro de você quando a vida pede passagem, mas a dor ainda pede retorno. Sobre o ponto exato em que o amor vira um processo de cura ou de aprisionamento. E sobre como transformar esse silêncio em sabedoria, antes que ele vire doença. Vamos juntos. Porque talvez sua alma esteja cansada de esperar. A alma que ainda espera por algo que já partiu. Às vezes, não é o amor que permanece. É a esperança fantasiada de apego. A alma cria histórias para continuar existindo ao lado de algo que já partiu. Talvez ele mude, talvez ela volte, talvez ainda exista uma chance. E assim o tempo passa, mas internamente você permanece imóvel, parado no exato momento em que tudo deveria ter se encerrado. Esse estado suspenso é como um quarto onde ninguém mais habita, mas que você se recusa a esvaziar. A energia daquele vínculo ainda vive em você, mesmo quando o outro já se foi há meses, anos, ou talvez nunca tenha estado por inteiro. A gente sabe que acabou, mas o corpo espiritual ainda dorme sobre memórias. E o que dói não é só a ausência do outro. É a recusa da alma em se despedir de uma parte de si mesma que ainda acredita que amar é resistir. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E o estoicismo nos lembra que só sofremos por aquilo que decidimos manter além do necessário. Sêneca escreveu: não é o que acontece conosco que nos fere, mas o que escolhemos carregar após o acontecido. Nesse estado de espera inconsciente, criamos um vazio disfarçado de fidelidade emocional. Mas não é lealdade, é medo. Medo de seguir em frente sem a validação do outro. Medo de deixar ir e não encontrar mais nada. Medo de olhar para dentro e descobrir que o que doía não era ele, era o que ele despertava em você.
E talvez esse seja o verdadeiro luto, não por quem se foi, mas pela parte sua que morreu tentando manter alguém que nunca foi inteiro. A parte que, mesmo cansada, ainda dizia mais um pouco. A parte que chamava amor o que na verdade era só carência bem disfarçada. Mas há um ponto silencioso onde a alma decide. Chega. E esse ponto não é gritado. Ele vem num sussurro, um estalo interno, uma exaustão sagrada. Como se a alma, enfim, parasse de esperar e começasse a retornar para si. O silêncio que você aprendeu a chamar de força. Há silêncios que curam, mas há outros que adoecem. E muitos de nós fomos ensinados a calar em nome da paz, da maturidade ou da espiritualidade. Engole o choro. Seja racional. Deus tem um propósito. E assim, aprendemos a sufocar emoções em vez de escutá-las, a suportar em vez de processar, a demonstrar controle enquanto a alma sangra em silêncio. Jung dizia que nós nos tornamos neuróticos quando nos recusamos a encarar nossos conflitos internos. E o silêncio, que deveria ser um espaço sagrado de escuta, se transforma num esconderijo emocional, onde não se fala, mas se acumula, onde não se chora, mas se endurece. Na filosofia estoica, o autocontrole é sabedoria, mas o estoico não é um ser que reprime, é alguém que compreende. Sêneca nos ensina que não se trata de evitar a dor, mas de não ser governado por ela. Há uma diferença entre calar por sabedoria e calar por trauma. O primeiro liberta, o segundo aprisiona. Muitas mulheres aprenderam a engolir a própria voz para manter relacionamentos. Muitos homens foram ensinados que expressar dor é fraqueza. E assim, gerações inteiras foram moldadas para parecerem fortes, enquanto morriam por dentro. A neurociência mostra que emoções não expressas ficam registradas no corpo, no sistema límbico, na amígdala, nos músculos tensionados, no sono inquieto. O silêncio emocional tem um custo vibracional, e o preço é pago em forma de ansiedade, exaustão e sensação constante de inadequação. Talvez sua força nunca tenha sido força, apenas um modo elegante de sobreviver. Talvez você esteja tão acostumado a não ser ouvido que começou a acreditar que nem tinha o que dizer. Mas a alma não silencia para sempre. Ela apenas muda de linguagem e começa a se manifestar em sintomas, padrões, recaídas. Força verdadeira é permitir-se sentir sem se perder. É nomear a dor sem deixá-la comandar. É dizer: aqui dentro também há tempestades, mas eu escolho atravessá-las com dignidade. A ilusão do controle que te aprisiona. A vida te diz o tempo inteiro que o controle é uma miragem, mas você persiste. A busca incessante por controle é uma prisão construída com as próprias mãos. Um castigo invisível, feito de expectativas, prazos, agendas e resultados. Cada vez que tentamos segurar o mundo, ele escapa pelos nossos dedos. E o que resta é o peso de uma luta constante para que as coisas se alinhem da maneira que imaginamos. Mas o que é, de fato, o controle? É a tentativa de garantir o incerto? O desejo de moldar a vida em formas previsíveis? O que acontece quando, finalmente, entendemos que o verdadeiro controle está em aprender a não controlar? Marco Aurélio, o filósofo estoico, nos lembra: a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas. Isso só cria sofrimento. Deixe a realidade ser a realidade. E Carl Jung, em sua sabedoria, nos diz que o controle externo é muitas vezes uma fuga do controle interno. Quando tentamos controlar os outros, a vida, as circunstâncias, na verdade, estamos ignorando aquilo que realmente podemos dominar: nossas próprias reações. No nível mais profundo, a tentativa de controle está relacionada ao medo. Medo da vulnerabilidade, medo do desconhecido, medo do abandono. Quando controlamos, nos sentimos protegidos.
Mas esse sentimento de segurança é ilusório. A verdadeira segurança vem do autoconhecimento, da aceitação da impermanência da vida, da capacidade de se ajustar às mudanças sem perder a essência. A neurociência confirma: o cérebro, em seu instinto de sobrevivência, busca constantemente predições e certezas, ativando áreas de medo como a amígdala e o córtex pré-frontal. Mas a sabedoria reside na capacidade de permitir a fluidez da vida, de aprender a viver com a incerteza e confiar no processo. A verdadeira libertação começa quando paramos de nos agarrar à ideia de que devemos ter tudo sob controle. Ao fazer isso, criamos espaço para o inesperado, o sincrônico, o espontâneo, os momentos de magia que a mente controladora sempre tenta apagar. Talvez, ao invés de controlar, devêssemos simplesmente ser, estar e confiar. A sombra que você carrega sem perceber. Você sabia que uma parte de você vive nas sombras? Carl Jung escreveu que a sombra é tudo aquilo que escondemos de nós mesmos, as partes da nossa psique que negamos, rejeitamos ou sequer reconhecemos. E o que está nas sombras não permanece inofensivo. Ele se infiltra no cotidiano, em nossos pensamentos, em nossas relações e até em nossos comportamentos. Mas o pior é que muitas vezes não sabemos que estamos sendo governados por essa parte oculta. Jung afirmava que a sombra contém não apenas o que é negativo, mas também o que foi reprimido por medo, culpa ou vergonha. Às vezes, é um talento não expressado, uma emoção não vivida ou até um desejo não realizado. E quando tentamos lutar contra nossa sombra, estamos apenas fortalecendo a resistência interior, criando uma guerra silenciosa dentro de nós mesmos. A sombra não deve ser temida, mas compreendida e integrada. Na filosofia estoica, o caminho para a paz interior passa pela aceitação da totalidade do ser, incluindo nossas partes mais sombrias. Sêneca nos lembra que não somos feitos de partes separadas, mas de um todo que deve ser compreendido na totalidade. Ignorar uma parte de nós é ignorar nossa própria humanidade. No campo da neurociência, essa sombra pode ser entendida através da ideia de repressão emocional. Quando ignoramos ou negamos sentimentos, esses ficam armazenados no subconsciente e podem emergir de formas inesperadas, seja em forma de ansiedade, explosões emocionais ou problemas físicos. O sistema nervoso, em sua tentativa de evitar a dor, acaba criando bloqueios que perpetuam o sofrimento. Por isso, quando algo no seu comportamento ou nas suas reações não faz sentido, é possível que seja a sombra querendo ser reconhecida. Talvez você tenha medo de ser vulnerável e por isso reprime suas emoções. Talvez tenha medo de ser rejeitado e por isso se isola. O que sua sombra tem tentado te ensinar? A jornada para a individuação, como Jung nos ensina, é um convite para integrar essas partes ocultas de nós mesmos. Para ver nossa sombra não como inimiga, mas como aliada no caminho da autocompreensão e transformação. O silêncio que te revela. Há um silêncio que, ao contrário de ser vazio, carrega consigo uma força que poucas pessoas conseguem perceber. Ele é mais do que ausência de som. É presença pura. É escuta interna. O silêncio é um espelho que reflete aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar na agitação do mundo exterior. Ele nos desafia a olhar para dentro, a confrontar nossas emoções mais profundas e a nos conectarmos com o que realmente importa. Mas o que acontece quando o silêncio se torna ensurdecedor? Quando ele não é mais um amigo, mas um peso que nos sufoca? Muitas vezes, isso acontece quando não queremos ouvir o que o silêncio tem a nos dizer. Preferimos o barulho, as distrações, as ocupações constantes. Mas o silêncio não pode ser ignorado para sempre.
E quando ele chega com força, ele nos desafia a enfrentar os cantos escuros da nossa alma. O filósofo estoico Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. O silêncio, muitas vezes, é uma oportunidade para escolher como reagimos aos nossos pensamentos e emoções. Ele é uma pausa entre os estímulos externos e nossa reação interna. Ele nos permite fazer uma escolha consciente, ao invés de ser arrastado pela correnteza das emoções impensadas. No nível neurológico, o silêncio ativa áreas do cérebro responsáveis pela introspecção e pela autorregulação emocional, como o córtex pré-frontal. O silêncio cria uma distância entre o estímulo e a resposta, permitindo-nos processar as emoções antes de agir. Quando nos damos o tempo e o espaço para ouvir o que está realmente acontecendo dentro de nós, a clareza começa a emergir. Mas e quando o silêncio se torna um lugar de desconforto? Um espaço onde nos perdemos em nossas próprias inseguranças, medos e dúvidas? Esse é o momento de acolher o silêncio como um convite para a reconexão com a nossa essência mais profunda. O silêncio não deve ser temido, mas abraçado como uma chance de escutar a sabedoria interior que sempre esteve ali, mas que nunca tivemos coragem de ouvir. O silêncio é, portanto, um mestre que nos ensina a ser plenos em nossa própria presença. Ele nos convida a parar de buscar respostas fora e, ao invés disso, a buscar dentro de nós mesmos. Quando o silêncio se transforma em sabedoria, ele deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de cura e autodescoberta. O que sua alma está pedindo? Reconectar-se com a verdade. A busca pela verdade é talvez a jornada mais solitária e transformadora que podemos empreender. Não se trata de uma verdade objetiva ou factual, mas de uma verdade interior, aquela que ecoa em nosso ser mais profundo. Ela é muitas vezes abafada pelo ruído externo da vida cotidiana, pelas expectativas dos outros e até pelos nossos próprios medos. Porém, por mais que tentemos ignorá-la, a alma sempre nos chama, nos sussurrando nas entrelinhas do nosso ser. Desperte, olhe para dentro, descubra quem você realmente é. Quando você se desvia da sua verdade, algo dentro de você começa a sentir. A sensação de desconexão, de estar perdido, de não saber mais qual é o seu caminho. Esse vazio silencioso que surge não é uma maldição, mas uma mensagem, um sinal de que você está fora de alinhamento com sua essência mais pura. Talvez você tenha seguido um caminho que não é o seu, ou se entregado a expectativas alheias, ou até mesmo tenha se perdido em desejos superficiais. Jung nos alerta sobre o perigo de viver uma vida que não é autêntica. Ele fala sobre a persona, aquela máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas do mundo. Mas o preço de viver atrás dessa máscara é alto. Perdemos o contato com a nossa alma, com a nossa verdade essencial. A verdadeira individuação acontece quando conseguimos remover essa máscara e permitir que nossa verdadeira essência se revele. E isso é algo que os estoicos também entenderam profundamente. Para Marco Aurélio, viver de acordo com a nossa natureza mais profunda era a chave para a paz de espírito. Ele dizia: a felicidade depende de você mesmo. O que ele quis dizer é que a paz não vem de fora, das circunstâncias, das pessoas ou das conquistas, mas de viver de acordo com a verdade interna, com o propósito maior que se encontra dentro de cada um de nós. Mas como podemos nos reconectar com essa verdade interior? Como podemos encontrar o caminho de volta para nós mesmos quando estamos tão distantes? A resposta não está em buscar algo fora de nós, mas em silenciar a mente, ouvir o coração e permitir que a nossa alma nos guie. A reconexão com a verdade vem do processo de escuta profunda, de percepção das nossas necessidades mais genuínas
e da coragem de seguir aquilo que nos faz sentir inteiros e completos. A neurociência confirma o impacto profundo que a autenticidade tem na nossa saúde mental e emocional. Quando agimos de acordo com nossa verdadeira natureza, ativamos áreas do cérebro ligadas ao bem-estar, à resiliência e à felicidade. Por outro lado, viver em desacordo com quem somos gera estresse, ansiedade e sentimentos de desconexão que se refletem no corpo e na mente. Este é o convite. Retome o contato com a sua verdade. Permita-se ser quem você realmente é, sem máscaras, sem disfarces. A sua alma, por mais que tenha se escondido por tanto tempo, está pedindo para ser ouvida. E quando você finalmente se reconectar com ela, o que antes parecia perdido, será encontrado. Sua paz, sua clareza e sua força voltarão a ser suas. O silêncio como sabedoria. Quando calar, é a resposta. Há um tipo de silêncio que não é vazio, mas repleto de sabedoria. Um silêncio que transcende a ausência de som e se torna uma presença viva. Esse é o silêncio que surge quando paramos de lutar contra o fluxo da vida, quando deixamos de nos agitar, de tentar controlar tudo ao nosso redor. Esse silêncio não é uma fuga da vida, mas uma abertura para ela. É quando o externo se acalma e o interior se expande, preenchendo-nos de uma verdade profunda. O filósofo Epicteto, com sua sabedoria estoica, sabia muito bem disso. Ele falava sobre a importância do autocontrole, não como uma forma de reprimir as emoções, mas como uma maneira de alinhar a mente com a realidade. O silêncio, nesse contexto, é a capacidade de ouvir sem se deixar levar pela turbulência dos sentimentos e do mundo exterior. Epicteto nos ensina que o sábio não se apressa em reagir, mas se permite a quietude para compreender antes de agir. Jung também reconhecia o poder do silêncio, especialmente no processo de individuação. Para ele, o silêncio é o espaço onde a alma pode se encontrar consigo mesma. Muitas vezes, nossas vidas estão tão cheias de palavras, de interações, de distrações, que não conseguimos escutar o que realmente importa. O silêncio, então, se torna uma forma de integrar os aspectos mais profundos da psique, de dar voz ao inconsciente e ouvir o que ele tem a nos revelar. E não estamos falando de um silêncio qualquer, mas de um silêncio consciente, de um silêncio com propósito. Esse é o tipo de silêncio que pode levar à cura. Como a água que se torna clara quando deixamos que as impurezas se assentem, a mente também se clareia quando nos permitimos parar e não fazer nada, simplesmente ser. Esse é um dos maiores ensinamentos espirituais. A paz não é algo que se alcança com esforço, mas com a aceitação do silêncio e da quietude. Na neurociência, sabemos que o silêncio tem um impacto profundo no cérebro. Ele ativa a área do córtex pré-frontal, que está relacionada à tomada de decisões, ao autocontrole e à reflexão profunda. O silêncio também reduz a atividade na amígdala, a parte do cérebro responsável pelas emoções intensas, como o medo e a ansiedade. Assim, ao nos permitirmos o silêncio, estamos criando as condições para que nossa mente se reequilibre e se fortaleça. Às vezes, o silêncio é a forma mais poderosa de comunicar algo profundo. Ele é capaz de curar feridas que palavras não conseguem tocar. É no silêncio que encontramos as respostas que tanto procuramos, pois ele nos conecta diretamente com a sabedoria interna, aquela que nos guia em momentos de incerteza. Quando nos permitimos o silêncio, não é um ato de fraqueza ou passividade, mas um gesto de coragem e autossuficiência. Estamos dizendo à vida: eu confio em mim mesmo, eu confio no processo. E é nesse silêncio que encontramos a força para nos reinventarmos, para curarmos nossas feridas, para nos reconciliarmos com aquilo que somos e com aquilo que ainda podemos nos tornar.
quando a dor se torna a chave para a transformação. Há um tipo de dor que não é destrutiva, mas construtiva. Uma dor que nasce da perda, da frustração ou da solidão, mas que, se bem compreendida, se transforma em um portal de transformação. Esta dor, ao contrário da dor que nos quebra, é a dor que nos ensina. É a dor que nos revela nossas limitações, mas também nos aponta para a nossa força escondida, aquela que muitas vezes ignoramos até ser chamada à ação. A dor é, de certa forma, um convite da vida. Ela nos chama a olhar para dentro, a enfrentar aquilo que está escondido, a desafiar os velhos padrões e crenças que já não nos servem. O sofrimento, se não for evitado ou rejeitado, se torna o combustível da evolução espiritual. No pensamento estoico, a dor não é vista como algo a ser temido ou rejeitado, mas como uma oportunidade de testar a nossa resiliência. Sêneca, por exemplo, nos ensina que não é a dor que nos afeta, mas a forma como reagimos a ela. A dor, então, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento interior. Jung via a dor como uma parte essencial do processo de individuação. Ele acreditava que cada dor que sentimos é uma expressão de nossa sombra, dos aspectos de nós mesmos que ainda não foram integrados. Esses aspectos sombrios da psique não são nossos inimigos, mas nossos professores. Cada dor que experimentamos nos revela uma parte de nossa psique que precisa ser reconhecida, compreendida e, finalmente, integrada. O grande desafio é não fugir dessa dor, mas aceitá-la e usá-la como um meio para nosso crescimento. Do ponto de vista da neurociência, a dor ativa o sistema límbico, a área do cérebro relacionada às emoções. Essa ativação pode gerar respostas emocionais intensas, mas também pode abrir caminhos para a reflexão profunda. O cérebro, quando confrontado com a dor, tende a buscar novas formas de adaptação, o que nos leva a uma mudança de perspectiva e, muitas vezes, a uma mudança de comportamento. A dor, assim, não é apenas um sinal de que algo está errado, mas também uma indicação de que algo dentro de nós precisa ser transformado. A dor é, muitas vezes, o último convite para a autotransformação. Quando nos deparamos com ela, temos duas opções. Ou a evitamos, fugimos dela, nos perdemos em nossas defesas, ou a encaramos de frente, aceitamos sua presença e permitimos que ela nos guie em direção a um novo estado de consciência. A escolha é sempre nossa. É importante lembrar que, ao lidarmos com a dor de maneira consciente, ela pode ser o catalisador da cura. A dor pode nos mostrar onde estamos presos, onde ainda não conseguimos nos libertar de velhos padrões ou crenças limitantes. Quando a olhamos com a mente aberta e o coração disposto, ela se torna uma poderosa aliada na nossa jornada de autodescoberta e cura. Assim, a dor não é algo a ser temido, mas algo a ser entendido. Ela é a chave que nos abre a porta para a nossa verdadeira essência, aquela parte de nós que está além da dor e que só pode ser acessada quando conseguimos atravessá-la. O sofrimento, bem compreendido, nos traz mais perto de nossa autenticidade e do nosso propósito de vida. O despertar silencioso que transcende o sofrimento. A jornada para o autoconhecimento, a cura emocional e a transformação espiritual é, antes de tudo, uma jornada interna. Cada dor que sentimos, cada desafio que enfrentamos, não é apenas uma prova da nossa fragilidade, mas também um testemunho da nossa capacidade de evolução. A verdade profunda que muitos de nós esquecemos é que, por mais dolorosa que seja a caminhada, ela é necessária para o despertar de quem realmente somos. A filosofia estoica nos lembra que o sofrimento faz parte da vida, mas também nos ensina que temos o poder de escolher como reagir a ele. Marco Aurélio nos diz: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esse ensinamento vai além da simples reflexão mental.
Ele nos convida a transformar a forma como vivenciamos a dor, como aceitamos os desafios e, sobretudo, como os usamos para o nosso crescimento. Carl Jung, com sua sabedoria profunda, nos mostrou que a sombra não é algo a ser temido, mas sim uma parte essencial da nossa psique que, quando integrada, nos torna completos. O processo de individuação, que é um caminho de autoaceitação e autotransformação, exige que confrontemos aquilo que tememos, as partes de nós que negamos, os sentimentos que rejeitamos e as feridas que muitas vezes preferimos esconder. No entanto, ao integrar essas sombras, nos tornamos mais inteiros, mais autênticos e, finalmente, mais livres. Na ciência da neurociência, aprendemos que o cérebro humano tem uma notável capacidade de adaptação e transformação. Os padrões emocionais que antes pareciam imutáveis podem ser reprogramados. O cérebro, quando é confrontado com a dor, ativa sua capacidade de mudança. O poder da neuroplasticidade nos revela que, independentemente de onde estamos agora, sempre temos a possibilidade de reconfigurar nossas emoções e respostas diante da vida. Por fim, no âmbito espiritual, o convite é claro. A dor não é o fim da nossa jornada, mas um sinal de que algo dentro de nós está sendo purificado, que estamos sendo chamados para uma evolução mais profunda. A verdadeira cura espiritual não acontece quando evitamos a dor, mas quando a aceitamos, permitindo que ela nos guie de volta ao nosso centro, à nossa essência divina. Cada passo dado com coragem diante do sofrimento é, na verdade, um passo em direção ao nosso ser mais elevado. Então, ao olhar para sua própria vida, lembre-se de que a dor que você sente agora pode ser a chave que abrirá a porta para a sua transformação. O sofrimento que você carrega não é um peso, mas um portal. E quando você passar por ele com consciência, você descobrirá que, no final, a verdadeira cura vem de dentro, não do que acontece ao seu redor. A jornada para a verdadeira liberdade começa no momento em que você se permite sentir, crescer e, acima de tudo, confiar no processo que a vida lhe oferece. Que a paz que você tanto busca seja encontrada no silêncio da sua própria alma. Com gratidão por ter chegado até aqui, eu te convido a fazer essa mensagem ecoar. Se algo tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe nos comentários o que o seu coração ainda segura. Talvez a sua dor também seja a ponte para a cura de alguém. E se essa jornada ressoou com a sua alma, siga o canal para continuarmos juntos esse caminho de reconexão e despertar.